A atualidade nacional e internacional é para ver agora neste Jornal da Tarde que começa. Boa tarde, bem-vindo. Vamos às notícias. Naufrágio de pequena embarcação mata 2 dos 8 ocupantes em Climane, província da Zambésia. O excesso de carga é tida como a principal causa do acidente. A embarcação saía da margem de Recamba, em Assunge, com destino a Chuabudembe, em Climane. De acordo com informações da polícia, o barco fazia-se transportar de 8 ocupantes. Devido ao excesso de peso, não resistiu e veio a naufragar. Essas 8 pessoas, 6 acabaram sendo sobreviventes e os restantes acabaram perdendo a vida em decorrência deste naufrágio. E é preciso realçar que a causa deste naufrágio foi o excesso de passageiros. Portanto, o excesso de passageiros acabou culminando neste naufrágio. Como consequência, 2 pessoas de um total de 8 perderam a vida e seus corpos foram recuperados no final da noite de sábado, nas margens do Rio dos Bons Sinais. Portanto, o que constitui também uma preocupação são os pontos onde essas embarcações acabam recolhendo esses passageiros. Portanto, não são pontos oficiais em que nós poderemos instalar postos de controle para conseguirmos efetuar o controle da lotação dessas pequenas embarcações. Não obstante, já identificamos este problema e naturalmente teremos que agir para que a população faça essa travessia com maior segurança e, como é a nossa responsabilidade, vamos intensificar aquilo que são as nossas ações de controle para que a população transporte-se de uma margem à outra com extrema segurança. A polícia recomenda o uso de coletes salva-vida e a se evitar a superlotação nas embarcações. Serviço Nacional de Investigação Criminal em Sofala continua a investigar o caso dos 10 tripulantes encontrados à deriva no mar. As forças de defesa e segurança suspeitam que o grupo tenha ligações com insurgentes no norte do país. O comandante provincial da PRM fez estes pronunciamentos durante a reunião do Comitê Provincial de Emergência de Saúde Pública no âmbito da Covid-19. Na ocasião, Paulique Ucacha respondia à questão lançada pelo governador de Sofala quanto ao decurso da investigação referente aos 10 tripulantes resgatados no mar. O Cernic ainda está a fazer um trabalho muito profundo e que não é daqui para que podemos dar a conclusão, mas há um trabalho muito profundo que está se fazendo lá. A Marinha de Guerra de Moçambique está fazendo ainda até hoje o seu trabalho. Ainda há um trabalho de investigação dos 10 ocupantes do mesmo navio e é para se apurar se é daquilo que eles diziam que vinham pescando ou estão ligados com outra matéria em relação àquilo que está acontecendo na Zona Norte. Então, há um trabalho muito importante que não podemos adiantar, que está a se fazer. Depois de se apurar todas as veracidades, nós viremos ainda a explicar ao governo provincial. Os 10 tripulantes, que disseram ser pescadores de nacionalidade paquistanesa, foram resgatados pela Administração Marítima de Sofala na semana passada. Esta embarcação é de fabrico artesanal. Estava à deriva no mar. Foi encontrada algures na zona de Savane, no distrito de Tundo. A importadora moçambicana de petróleos reduziu em 40% os níveis de aquisição de combustíveis devido à pouca procura causada pela pandemia do novo coronavírus. O diretor-geral da Hemopetro diz que as importações de combustíveis baixaram de 200 mil para 60 mil toneladas. O setor de petróleos também ressente-se do impacto da Covid-19 em Moçambique. No mercado há pouca procura de combustível, sobretudo da gasolina e do gasóleo, devido ao encerramento total ou parcial de empresas e reduzida circulação de pessoas e bens em Moçambique. Por isso, a importadora moçambicana de petróleos reviu em baixa a importação de combustível por causa da Covid-19. Os produtos de maio é que sofreram uma grande redução, porque já se vivia um mundo completamente, já vivia uma situação de pandemia e em média daquilo que
nós importamos cerca de 200 mil toneladas ao mês, nós tivemos que reduzir a importação do mês de maio para apenas 60 mil toneladas. Então, significa que temos que ter baixado por mais 40%, portanto, que é mais ou menos para acompanhar aquilo que também é a redução das vendas aqui internamente por causa desta situação de Covid. Para o mês de junho não haverá importação de combustível. A Imopetro diz que não há espaço para armazenar mais combustível em Moçambique. Para o mês de junho, a situação é muito mais acentuada, muito mais dramática ainda. Encomendamos literalmente zero. Significa que não há um litro de combustível que vá ser descarregado no mês de junho, porque aquilo que temos hoje em dia em estoques, aquilo que temos em tanque e os navios também que estão parados, que aguardam descarga, porque não há espaço para descarregar, é suficiente para nós consumirmos nos meses de maio, tanto considerando aquilo que vai ser consumido no mês de maio, e também cobrir os consumos do mês de junho. Havendo combustível suficiente e uma oscilação em baixa no mercado internacional, por que é que os preços mantêm-se em Moçambique? Se perceber aqui a questão, quando se define o preço de venda ao público, esse preço de venda toma em conta o custo de importação, portanto não toma em conta aquilo que é o preço internacional, toma em conta efetivamente aquilo que está no tanque, a que preço é que entrou ali no tanque. Por isso estava aqui a dizer, quando nós começamos a importar em março, portanto o preço do barril estava a $20, mas na verdade aquele combustível que estava entrando no tanque tinha um outro preço de 50, por hipótese. Portanto, e temos esta situação de navios que vêm com um preço um pouco mais, o preço mais barato, que é o preço mais, está ainda a guardar o espaço para serem descarregados. Então, efetivamente, o que nós temos fisicamente em tanque não tem o preço do baril já numa fase de baixa. Temos ainda um preço do baril em fase, naquela fase em que o baril estava o seu pico. Exatamente. João Macanza diz que não há relação direta entre o preço do barril do petróleo no mercado internacional e as tarifas atualmente praticadas em Moçambique. Há variáveis por considerar na fixação do preço, o custo da importação e a taxa de câmbio utilizada durante a aquisição do combustível. Macanza afirma que neste momento está sendo comercializado em Moçambique o combustível adquirido nos meses de janeiro e fevereiro. Está para breve a entrada em funcionamento da base logística de Pemba, em Cabo Delgado. A construção do empreendimento que vai responder à demanda dos projetos de gás na bacia do Rovuma está já na fase conclusiva. A constatação foi do secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, à margem da visita de trabalho efetuada ao município de Pemba, onde escalou pela segunda vez a base logística. Ela já está pronta, disseram os técnicos que a obra está pronta, da parte deles está tudo pronto, só faltam os clientes. Então, quer dizer que já está cumprida a missão da parte deles, agora só falta fazer publicidade e convidar as pessoas, os clientes, para que usem. Faltam algumas obras para as alfândegas, para a polícia, para a migração, etc. Mas isso são uma espécie de anexos a serem feitos, a serem organizados, para dizer que o projeto já está completo. O governante fez um balanço positivo no que tange à implementação do projeto de desenvolvimento da província de Cabo Delgado. Aqui vimos o Centro de Saúde Suíba e sobretudo estamos encorajados estamos felizes por saber que primeiro constatamos o tamanho que é muito minúsculo do Centro de Saúde, mas depois ficamos felizes por saber que há um projeto de expansão, visitamos as obras de expansão do Centro de Saúde de Suíba, que é muito bom, e encorremos o município a controlar com tipo de ações para que a nossa população seja bem servida. Durante a visita ao município de Pemba, o secretário de Estado escalou igualmente o local previsto para a construção do Porto Seco e diversas infraestruturas. Secretária do Estado na província de Maputo exige clareza e rigor na gestão dos fundos atribuídos ao programa de subsídio social básico. Vitória Diogo falava no encontro com os membros de direção da Delegação Provincial do INSS.
No informe apresentado durante a visita da secretária de Estado da província de Maputo, o delegado do Instituto Nacional de Ação Social em Maputo disse que no ano passado a instituição prestou apoio a mais de 9.500 beneficiários do subsídio social básico, com um orçamento de cerca de 90 milhões de meticais. Temos o programa subsídio social básico, temos a dotação de 90 milhões 422 636,51 centavos. Temos aqui os gastos que estão divididos para as duas delegações. Temos a delegação da Matola e temos a delegação da Manhessa. E a sua execução é de 36,62%. Reagindo aos dados apresentados, a secretária de Estado, Vitória Diogo, disse que deve haver monitoria à gestão orçamental, uma vez que se trata de assistência a pessoas desfavorecidas. Cada um de vós é guardião desses fundos. Vocês são o intermediário que o Estado usa para levar estes fundos a quem é de direito. Exige-se mais integridade, exige-se honestidade, exige-se retidão. E no quadro da luta contra o coronavírus, pandemia que assola o país e o mundo, o delegado falou do desafio que tem sido prestar cuidados aos grupos-alvo. É um desafio porque nós temos unidades sociais onde algumas albergam crianças, outras albergam pessoas idosas. Por ser criança, por ser idoso, pouco tempo depois, eles acabam deixando aquilo que são as regras em que somos obrigados a poder cumprir. A delegação provincial do INAS em Maputo conta com 94 funcionários divididos em 4 unidades sociais, aos quais Vitória Diogo exortou a pautarem pela entrega e sacrifício para a satisfação dos assistidos, cuja maior parte são pessoas que vivem em condições de extrema pobreza. Inspeção de Atividades Econômicas diz que circula nos mercados álcool gel falsificado. A INAI coletou 19 amostras, das quais 5 confirmaram que o produto está adulterado. A Inspeção Nacional aconselha a compra do álcool gel só nas farmácias. O uso do álcool com gel como desinfetante é considerado uma das opções na higienização das mãos, já que reduz de forma rápida e eficaz o número de bactérias presentes na pele. Hoje existem inúmeras apresentações e embalagens de todos os tamanhos e preços, vendidos até na rua, mas o importante é que a concentração mínima do álcool seja de 70%. O que está acontecendo no mercado é a venda de álcool gel imitado, prejudicial à saúde. O álcool gel com a percentagem de 70% para cima só pode ser vendido em farmácias. Fora destes locais, esta venda é ilegal. O álcool gel não se pode comercializar nas plataformas digitais, como temos vindo a constatar, nos Facebook, WhatsApp, entre outras plataformas. A INAI também está preocupada com a especulação do preço do açúcar. Temos vindo a desenvolver ações de sensibilização em todas as unidades econômicas, em toda a extensão do território nacional, com vista a garantir que o preço do açúcar castanho seja comercializado a 75 meticais, repito, açúcar castanho a 75 meticais e açúcar branco a 80 meticais. Em relação a outros produtos básicos, as autoridades de inspeção consideram que os preços mantêm-se estáveis. Neste período de emergência, a INAI encerrou mais de 2.000 estabelecimentos comerciais dos 11.000 fiscalizados em todo o país. Mantêm-se estacionários os 80 casos positivos de Covid-19 até ontem confirmados no país, 19 dos quais já recuperados.
Na partilha pública de informação sobre a evolução da Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou em conferência de imprensa que foram testados nas últimas 24 horas 132 indivíduos suspeitos de estarem infectados pelo coronavírus. Mas as análises laboratoriais deram negativo e as estatísticas apresentadas este domingo variaram apenas na cobertura das operações de rastreio e controle da pandemia. O registro aponta para um cumulativo de cerca de 2.600 pessoas testadas desde o início da luta contra a doença. Dos novos casos testados no nosso laboratório de referência, hoje, todos revelaram-se negativos para o Covid-19. Assim, em relação à proveniência das amostras, 77 das amostras são de Cabo Delgado, uma amostra de Nampula, 8 amostras de Sofala, 7 amostras de Gaza, 8 da província de Maputo e 31 da cidade de Maputo. As 77 amostras testadas de Cabo Delgado estão todas relacionadas com a investigação em curso em Afuns. Resumindo, o nosso país continua com 80 casos registrados cumulativamente, sendo que 72 de transmissão local e 8 importados. O nosso país conta, presentemente, com 19 pessoas totalmente recuperadas da infecção prévia de Covid-19 e é importante ressaltar que, até o momento, não temos registro de nenhum óbito relacionado ao Covid-19. O Laboratório Central do Instituto Nacional de Saúde tem capacidade para testar 600 amostras por dia, mas há outros condicionantes operacionais e de insumos clínicos que limitam a exploração da capacidade instalada. É preciso entender que há aqui uma dinâmica de trabalho que limita a utilização de toda esta capacidade num dia. Nós estamos a falar de amostras que são recolhidas em diferentes partes do nosso país, são transportadas nas condições mais adequadas de biossegurança. Este processo de garantir o acondicionamento adequado para o transporte leva o seu tempo. E depois seguem as operações aeroportuárias. Naturalmente sabem que houve um decréscimo nas operações, nas ligações. Essas amostras, quando chegam aos nossos laboratórios, são sujeitas a um processo rigoroso de trabalho laboratorial, aquilo que chamamos tanto de biossegurança como o tratamento ou preparação para as etapas finais de testagem. Portanto, se a gente considera a etapa final, a testagem, nós temos capacidade para 600 amostras serem testadas por dia, mas toda esta dinâmica de garantia de qualidade limita, de certa maneira, o alcance desta capacidade máxima. O setor da saúde conta com 18 mil reagentes para a testagem da Covid-19. Se houver disponibilidade de mais meios por parte de fornecedores, as autoridades centrais equacionam descentralizar a testagem de coronavírus no país. Há risco iminente de contaminação pela Covid-19 em algumas regiões dos distritos de Mocuba e Ile, na Zambésia. A população não está a respeitar as medidas impostas pelo governo no âmbito do estado de emergência. Assim vai a vida por estas zonas localizadas ao longo da Estrada Nacional número 1 entre Mocuba e Nampevo e Regional Nampevo-Ile, na Zambésia. As feiras comerciais acontecem normalmente e sem observância de restrição alguma. As pessoas não estão a obedecer às normas impostas pelo governo para conter a propagação do coronavírus, como a lavagem frequente das mãos, o uso de máscaras e do distanciamento social.
O mais caricato é que quase todos estão informados sobre a pandemia do coronavírus e mesmo assim ignoram as medidas. Eu não tenho máscara, graças a Deus eu vivo assim, a maneira. Mas não tem medo? Medo? Medo tenho. A morte é para todos. Sim. Mesmo eu ter máscara, não ter máscara, quando chegar o tempo eu te morrer. Você não tem nem máscara? Não tenho dinheiro para comprar. Sabe que o coronavírus existe? Sim. Na rádio. A ação sucede mesmo depois do chefe de Estado Filipe Nyusi ter prorrogado o período de emergência por 30 dias, a contar desde 1 deste mês. Agora não sabe que tem que ter máscara? Já sabe só que moeda dele não tem. Assim desde de manhã então não trabalhei. Faz táxi? Sim. Como é que vocês podem se proteger? Lavar mão, máscara, mas outras coisas. Mas você não tem? Tenho. Então, está aqui no meu bolso. Agora por que guardou no bolso? Porque não está a ver, tem provado um prazo, está a ver, né? Sim, sim. Então prefere não pôr porque não está bem? Pôr só quando eu colar. A polícia está ciente da gravidade do problema, por isso garante o reforço das medidas de sensibilização à população. Vamos continuar a trabalhar no sentido de fazer ver às pessoas que as proibições são temporárias, são excepcionais. O objetivo aqui é de prevenir essa grande pandemia. Kim Kardec Paulo, Televisão de Moçambique. População do distrito do Lago, Niassa, subestima a pandemia da Covid-19 e volta ao e viola o estado de emergência em vigor no país. Os líderes comunitários denunciaram o fato à ministra da Administração Estatal e Função Pública. Há enchentes e inobservância do distanciamento social em cerimônias fúnebres. No terceiro e último dia de visita de trabalho à província de Niassa, esta terça-feira, a ministra da Administração Estatal e Função Pública escalou o distrito do Lago. Aqui, Ana Cumana trabalhou na vila autárquica de Metangula, onde, entre outras atividades, manteve este encontro com líderes comunitários. Estes disseram à ministra que parte da população não está a levar a sério a pandemia do novo coronavírus. Continua a realizar cerimônias fúnebres públicas e sem observância do distanciamento social. Realmente estamos juntos mesmo. Até assim é muito difícil. Matias Francisco contou um episódio ocorrido semana passada no seu bairro, em Metangula, onde, numa cerimônia fúnebre bastante concorrida, ele tentou sensibilizar as pessoas para a restrição a um máximo de 20 pessoas e observância do distanciamento social. Começar a falar mal, você está a falar que tem coronavírus, por isso mesmo, isso deve começar de nós aqui. É porque não é só a família que faleceu, era problemas lá. De acordo com este líder comunitário de Metangula, em Niassa, só os líderes religiosos podem desencorajar cerimônias fúnebres públicas na região. No caso, as pessoas serem renitentes, ele pode demonstrar como líder, dizer, eu vou abandonar esta urna, vocês próprios vão enterrar, vão embora. Pedimos para que continuem, não se cansem de trabalhar com as comunidades, de fazer entender, mesmo onde está um número reduzido de pessoas nos funerais, as pessoas não podem estar juntas, têm que estar dispersas. Citando um médico, a ministra Cumana fez saber que uma pessoa infectada pela Covid-19 tem potencial para infectar pelo menos 12 pessoas. Felipe Germano e Bonifácio Mussá, Televisão de Moçambique, Metangula. Ainda no distrito do Lago, em plena segunda fase do estado de emergência devido à Covid-19, jovens continuam a promover o futebol recreativo. Nesta visita de trabalho da ministra da Administração Estatal e Função Pública ao distrito do Lago, em Niassa, o administrador do distrito, David Machimbuco, referiu-se a isso. Focos de promoção de eventos desportivos nos postos administrativos, localidades e povoações. A equipa de reportagem da televisão de Moçambique constatou o facto no posto administrativo de Maniamba. Dezenas de crianças, adolescentes e jovens praticando e assistindo o jogo de futebol recreativo na localidade de Bandese. Jogo disputado na povoação de Bandese 2, Antena, num recinto acabadinho de ser aberto. Estamos a inaugurar. Estão a inaugurar o campo? Sim, estamos a jogar bola, é para se divertir.
Estes promotores de jogo de futebol recreativo na localidade de Bandesse, distrito do Lago, em Niassa, sabem da proibição de eventos desportivos no país devido à Covid-19. Nós já percebemos sim, e vamos continuar mais de jogar bola. É proibido. Sim. Agora por que estão a jogar? Isso sim, é proibido. Agora por que estão a jogar então? Sabia. Mas agora estão a jogar. Sim, tá. Não tem medo de coronavírus? Tem medo. Agora por que estão a jogar? Sim. Em tempo de vigência do estado de emergência Covid-19, em algumas zonas do interior dos distritos da província de Niassa, jovens violam o decreto presidencial e promovem eventos desportivos, com destaque para o futebol recreativo. A PRM, na província de Maputo, deteve 29 cidadãos, dos quais 28 por desobediência ao decreto presidencial sobre o estado de emergência. Nesse momento já lavramos. A porta-voz da PRM na província de Maputo disse que houve violação das medidas adotadas no quadro do estado de emergência decretado para a prevenção do novo coronavírus. O balanço preliminar indica a detenção de 29 cidadãos, dos quais 28 por desobediência e 1 por falsas qualidades. No âmbito do decreto presidencial número 11/2020, de 30 de março, o Comando Provincial da PRM Maputo deteve um total de 29 indivíduos, dos quais 28 por desobediência, por terem sido flagrados com as respectivas barracas abertas a venderem e a consumirem bebidas alcoólicas, por falsas qualidades, que se fazia passar por um inspetor de INAI. Este foi encontrado a cobrar taxas ilícitas a vendedores comerciais. O Comando Provincial da PRM Maputo continua a apelar a todos a seguirem com as orientações dadas pelo Governo para que todos possamos nos proteger do Covid-19. Recorde-se que o estado de emergência decretado como forma de adotar as medidas de contenção da propagação do novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, ainda está em vigor. Devido à seca, Inhambane poderá perder cerca de 500 toneladas de pescado. Acompanhe as implicações da seca na província de Inhambane depois do intervalo. Até já. De volta ao Jornal da Tarde, a Associação de Comércio, Indústria e Serviços propõe ao Governo medidas de prevenção adicionais para a Covid-19 como forma de contornar o impacto negativo. O setor do turismo é o mais afetado, registra maior número de despedimentos. Foi em conferência de imprensa que o diretor executivo da Associação de Comércio, Indústria e Serviços anunciou esta segunda-feira na cidade de Maputo que as medidas de prevenção da Covid-19 impostas pelo governo tendem a piorar a vida das empresas. Estas medidas, elas são necessárias, mas deve-se saber que estão a produzir também cada vez mais, ou estão a piorar a situação das empresas. A partir da altura que uma empresa opera com 300 pessoas e define-se que deve trabalhar com 1/3 destas pessoas, no final do dia tem que remunerar essas pessoas todas, devem imaginar o que é que isto significa. Portanto, há impactos negativos no setor da indústria, no setor do comércio, no setor de serviços. Especificamente ao subsetor do turismo, todos vocês devem saber, grande parte dos nossos membros, a um nível de 90%, encerraram os seus estabelecimentos. Redução em 50% na fatura de eletricidade para as empresas e suspensão do pagamento do INSS são algumas das medidas adicionais sugeridas pela Associação de Comércio, Indústria e Serviços. Como devem imaginar, neste momento uma indústria, grande parte das indústrias, estão a pagar a mesma taxa de energia
que, vou dar um exemplo muito simples, que um consumidor normal, que não emprega ninguém. Eu estou a empregar 300 pessoas na minha empresa, mas entretanto a taxa de energia que estou a pagar é a mesma que de consumo normal, quem não está a operar. E propusemos a suspensão do pagamento do INSS, isto por parte do trabalhador, assim como por parte do empregador, durante pelo menos por um período de 3 meses, isto acompanhando a evolução do fenómeno, pode ditar a posterior que se reveja este período. Atualmente a SIS conta com 600 membros, maioritariamente nacionais. Está ultrapassado o braço de ferro que opunha milhares de produtores de algodão e funcionários com a empresa Plexus, sediada no distrito de Montepuez, em Cabo Delgado. O governo injetou pouco mais de 2 milhões de meticais, de dólares norte-americanos, valor aplicado na amortização da dívida com produtores e pagamento de salários em atraso. Durante quase um ano, mais de 17 mil produtores de algodão ficaram sem o desembolso de valores correspondentes a quantidades daquela cultura de rendimento que já se encontrava na posse da Plexus. Sensível aos contornos do problema no seio das famílias afetadas, o Governo Central, através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, reuniu-se com as famílias, empresa e trabalhadores em fevereiro último e traçou 2 saídas. Uma delas poderia ser mesmo o encerramento da empresa, outra seria mesmo o processo de apoio da empresa em função da disponibilidade, naturalmente, dos recursos. We received a investor into our company. Nós recebemos a primeira tranche do nosso investidor e com essa primeira tranche que recebemos conseguimos pagar todas as dívidas que tínhamos com os camponeses, trabalhadores e mais tudo quanto possível, e já foi pago, está tudo em ordem, menos alguns trabalhadores que estão em falta, e estamos à espera do segundo desembolso, que será mais para a parte de comercialização. Hoje, o testemunho dos produtores é de verdadeira satisfação e alívio. Já não há reclamações. Posso dizer que quase os 99% já foram pagos. Na altura, mais de 1.000 funcionários da empresa, entre efetivos e sazonais, entraram em greve como forma de forçar o patronato a pagar 4 meses de salário em atraso. Na parte dos trabalhadores, quando a questão de salários, conseguimos receber aquilo que estava mais em problema e fomos até em março. A administradora do distrito de Montepuez, Isaura Máquina, revelou que não foi fácil conter a pressão e os ânimos que vinham de ambas as partes. Felizmente tivemos a resposta do nível central e nós saudamos sobremaneira este grande esforço do setor para dar resposta a esta grande preocupação que o distrito tinha. Nós queremos, em primeiro lugar, recomendar à empresa que continue a pautar por atos de boa gestão, para que situações do gênero não voltem a repetir-se. Com a injeção de cerca de 2 milhões de dólares norte-americanos na empresa Plexus, o Governo Central, através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, resgatou pouco mais de 43 mil produtores de algodão que estavam na rota de desemprego nos distritos de Ancoabe, Montepuez, Balama, Namuno, em Cabo Delgado, e Herate, na província de Nampula. Elise Setimani, Patrícia Espeda, Montepuez, Televisão de Moçambique. A Organização da Juventude Moçambicana na Zambésia promove campanha de desinfecção de viaturas e obrigatoriedade de uso de máscaras em terminais rodoviários do distrito do Uíli. Uma brigada da OJM na província da Zambésia, encabeçada pelo secretário provincial para a área de mobilização e propaganda desta organização, escalou o distrito do Uíli para mais uma ação de desinfecção de viaturas e obrigatoriedade no uso de máscaras. A brigada iniciou com a viatura do administrador distrital e seguiu ao terminal dos transportes públicos de passageiros. Iniciativa oportuna veio mesmo a calhar, pois constitui um reforço para o trabalho que nós estamos vindo a realizar
desde finais do mês de março, em que foram estabelecidas as primeiras medidas para a prevenção e para a mitigação desta pandemia que é o Covid-19. A atividade abrangeu igualmente os taximotos. De fato, há muita gente ainda a circular. Nós, como Partido Frelimo, como disse, temos vindo a trabalhar a todo gás, no sentido de disseminar mensagens, desencorajar a população, de modo a ficar em casa, evitando efetivamente a circulação. A partir do distrito do Ile pode-se chegar a Alto Moloque, Namarroi, Gurue, Mocuba e Mulevala. O governo do distrito de Monapo iniciou com a distribuição de 10 mil máscaras para a prevenção da Covid-19. Numa primeira fase foram abrangidos mototaxistas. A ação de distribuição de 10 mil máscaras, iniciativa do governo do distrito de Monapo, iniciou com os mototáxis, transporte mais usado pela população neste ponto da província de Nampula no dia a dia. O governo distrital pretende evitar a propagação da Covid-19, ao mesmo tempo sensibilizar a população no uso da máscara e todas as recomendações para a prevenção. Um projeto que consiste em distribuir cerca de 10 mil máscaras para as camadas mais vulneráveis. Neste momento começamos com a distribuição para os 300 taximotas que existem aqui no nosso distrito, sobretudo aqui na sede do distrito. E também faremos a distribuição das máscaras ao nível dos mercados e para pessoas idosas. Trabalhar também com os líderes religiosos, líderes comunitários, no sentido de também eles fazerem parte, de sensibilizar a comunidade que essa doença é uma realidade. Os mototáxis agradeceram o gesto e prometem fazer valer todas as orientações. Satisfeitos? Pelo menos esta. Sim. E quando faz a sua atividade, o senhor costuma pedir os seus passageiros também para pôr máscara? Posso, de fato, dar essa sensibilidade. A distribuição das 10 mil máscaras no distrito de Monapo vai abranger todas as camadas vulneráveis, incluindo nos mercados. A Organização da Mulher Moçambicana na província de Maputo apela aos pais e encarregados de educação a aproveitarem da melhor forma o canal TVM Telescola na transmissão de conteúdos escolares aos filhos. A OMM mostra-se preocupada com a circulação de menores pelas ruas, exercendo o comércio informal, numa altura em que todos são exortados a ficar em casa. O trabalho da Organização da Mulher Moçambicana na província de Maputo teve lugar esta quarta-feira no distrito de Marraquém e arrancou com orações e cânticos de louvor a Deus. A seguir, a equipa liderada pela secretária provincial percorreu ruas e foi até ao principal mercado da Vila Sede Distrital, distribuindo máscaras e apelando à observância das medidas de prevenção do coronavírus. É para a nossa saúde. O coronavírus mata, não tem cura. Se você ficar contaminado, vai contaminar mais pessoas que vêm aqui comprar, não é? E habitua, até água e sabão aqui, para lavar as mãos, depois atender que ele está vendo querer feijão. Costuma lavar as mãos para depois pagar feijão. Cristina Seven disse também que o braço feminino do Partido Frelimo nesta província vai continuar a envidar esforços no processo de luta contra a Covid-19. Em todos os distritos, praticamente, vamos abranger. Depois daqui, eu vou trabalhar na Tutu, na próxima semana, formando 20 líderes que vão servir pequenos ativistas, porque cada ativista também tem que formar 20. Isso vai acontecer quase em toda a província de Maputo. Trata-se de um trabalho que se enquadra também nas celebrações do mês da mulher, que neste ano não está a ser comemorado da melhor forma devido à pandemia que continua a matar milhares de pessoas no mundo. Membros da Associação dos Deficientes de Moçambique beneficiam de sensibilização para a prevenção contra a Covid-19 na cidade de Pemba. A iniciativa é do Secretariado Provincial da OMM, que igualmente ofereceu máscaras aos associados. Em estreita observância da regra de distanciamento social, dezenas de membros da Associação dos Deficientes de Moçambique, ABEMO, beneficiaram de uma sensibilização sobre a regra de prevenção da Covid-19
iniciativa do Secretariado Provincial da Organização da Mulher Moçambicana na cidade de Pemba. A secretária substituta da OMM falou da importância do uso da máscara e da necessidade de prevenção da cólera, doença que também assola alguns distritos da província de Cabo Delgado, incluindo a cidade de Pemba. Quando sai da casa, vai ao mercado, põe a sua máscara, porque o vírus está lá na rua. A máscara que trouxemos não é para pôr no bolso, não é para pôr na carteira, não é para guardar dentro. Na nossa província, fomos atacados com cólera. Vamos todos observar a higiene, como vivermos nas nossas casas, casas de banho. Os beneficiários congratulam-se pela iniciativa e falam das inúmeras vantagens que advêm do uso da máscara. Temos uma doença incurável, chamada coronavírus, quiseram então utilizar, então não apanhar com outra pessoa. Por isso, essa máscara aqui, é importante é utilizarmos. Para além de membros da ADEMO, aquela organização social do Partido Frelimo sensibilizou ao grupo de reclusas na cadeia feminina de Pemba para a prevenção contra a Covid-19 e igualmente ofereceu cerca de 100 máscaras. O Conselho Municipal da Matola desdobra-se em ações de combate à Covid-19. Além da distribuição de máscaras, a idilidade desinfetou mais de 10 mercados nas últimas semanas. Apela-se aos munícipes a levarem a sério as recomendações do governo. Os vendedores do mercado Madruga na cidade da Matola tudo fazem para evitar levar para casa o coronavírus. O Conselho Municipal desdobra-se em ações de prevenção da pandemia, desinfetando o mercado, e os vendedores fazem a sua parte. Limpeza do mercado e também vigiamos setores de alimentação para ver como estão a trabalhar e obrigamos as pessoas a usar máscara e lavar as mãos. Segundo vê, todos os nossos sítios temos o depósito de água. É preciso ajudarmos o governo, nós que somos munícipes, é responsabilidade de cada munícipe levar esta atividade com uma seriedade. O chefe do mercado Madruga afirma que a prorrogação do estado de emergência é uma medida acertada porque a sua família e outros moçambicanos permanecem em casa enquanto os que devem continuar a trabalhar garantem o sustento dos seus. Apesar de estarmos num país que um pouco difícil em termos de alimentação e outros bens, mas não mata essa falta, o que mata é a própria doença. E isso vamos aguentando, como vinhamos aguentando com outras pandemias, até que passa essa doença. Enquanto esta doença não parar, nós temos que continuar a fazer aquilo que é o nosso papel. Já passamos mais de 10 mercados. Nós somos muitas equipes, tanto tem equipe que está a fazer pulverização e existem equipes também que estão a fazer palestras a nível dos bairros, existem equipes que estão na distribuição de máscara. Recorde-se que algumas das recomendações do governo são o uso de máscaras em locais públicos e a necessidade de que as pessoas fiquem em casa. Centenas de famílias desfavorecidas beneficiam de produtos alimentares diversos na cidade de Pemba. O apoio é da comunidade islâmica de Moçambique. O governo prorrogou sensivelmente 5 dias para o segundo mês de estado de emergência no país, e porque várias são as necessidades que derivam do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, a comunidade muçulmana juntou-se ao movimento de solidariedade, disponibilizando produtos alimentares. Essa cesta básica é pertinente e epicentro de alguém ficar em casa, porque ninguém pode ficar em casa sem alguma coisa, sem matabicho, sem almoço, sem jantar. A comunidade islâmica de Moçambique veio para cá para poder suprir esta necessidade, para vermos se nossa população pode acatar de melhor coesão, responsabilidade, este sistema de isolamento. As famílias desfavorecidas são as privilegiadas nesta ação, sem a discriminação da crença religiosa. Estamos a dar arroz, estamos a dar farinha, estamos a dar açúcar, estamos a dar tâmara, como calha mesmo no mês de Ramadã também,
estamos a dar folha de chá, estamos a dar as bolachas para as crianças poderem se divertir e plásticos para a cobertura de casa. Na sua maioria, senhoras e chefes de família, os beneficiários agradecem pelo gesto. Estou cheio de crianças, como eu vivo em Mocimba com meu marido, vi até com filhos da vizinha, que eu nem tenho apoio, mas quando eu recebi essas coisas agradeço por alimentar crianças. Antes da cidade de Pemba, a comunidade muçulmana ofereceu produtos alimentares diversos à família desfavorecida em diferentes distritos de Nampula, sendo que a província do Niassa é a próxima escala. Mais de 500 toneladas de peixe produzido em tanques piscícolas são dadas como perdidas devido à seca em Inhambane. 600 tanques secaram, os produtores somam prejuízos. Inhambane detém 50% da produção nacional de peixe em cativeiro, mas este ano a produção está comprometida devido à falta de chuva. A Baixa de Massalane, no distrito de Pande, é um exemplo. Tem cerca de 200 tanques piscícolas sem água em consequência da seca que assola a província. Não estamos de produzir nada, já paramos de produzir devido à seca. Todos os tanques secaram, ficaram com pouca água, para bem dizer, que não dá para povoar. A partir de 2019, até neste ano, não temos águas. O fenômeno está a criar prejuízos aos produtores e compromete o plano de desenvolvimento da atividade em Inhambane. Em 2020, Inhambane planificou cerca de 800 toneladas, um bocado abaixo em relação àquilo que foi o ano passado. Ano passado, nós, em 2019, conseguimos cerca de 1.089 toneladas. Não chove na província de Inhambane e nós perdemos muitos tanques de terra. Os nossos tanques, tínhamos cerca de 1.300 tanques terra. E para fazer o cultivo de peixe, para fazer a piscicultura, temos que ter água permanente. E esses tanques perderam água, cerca de 600 tanques. Agora a aposta vai para a produção de peixe em gaiolas. A província de Inhambane tem a sorte de ter acima de 200 lagoas. Então, aquelas lagoas têm água permanente, com seca, sem seca, elas têm água. Então, vamos olhar mais para o cultivo de peixe em gaiolas flutuantes. Inhambane tem cerca de 600 piscicultores, na maioria mulheres. Estados Unidos de América registra mais 1.015 mortos nas últimas 24 horas, elevando para 70 mil o número de vítimas mortais devido à Covid-19. Enquanto isso, na China, há 3 semanas que não se registram mortes relacionadas à pandemia. Dados globais, de acordo com a OMS, a pandemia da Covid-19 já fez mais de 250 mil mortos, infectou mais de 3 milhões e 600 pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1.200.000 pessoas estão recuperadas. Estados Unidos da América é o país mais afetado pela pandemia da Covid-19 no mundo e prevê-se que o número de mortos diários possa duplicar até 1 de junho próximo. De acordo com a Universidade de Johns Hopkins, o número de mortes registrado nas últimas 24 horas é o mais baixo em um mês desde que foi afetado pelo novo coronavírus. Para além dos óbitos que já excedem a faixa dos 70 mil, o país de Donald Trump conta igualmente com mais de 1.200.000 infectados e cerca de 190 mil já foram declarados curados. Enquanto isso, na China foi identificado um novo caso de contágio. Há 3 semanas que as autoridades chinesas não registram qualquer morte relacionada com a doença causada pelo novo coronavírus. As autoridades de saúde do país adiantaram ainda que 395 casos confirmados continuam ativos, dos quais 29 são doentes em estado grave, os números mais baixos desde o início do ano. Em Portugal, o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ontem, dá conta da morte de mais 20 pessoas com Covid-19, revelando um aumento de 1,9% na taxa de mortalidade. Já morreram no país 1.063 pessoas vítimas da Covid-19. São mais 242 casos confirmados, num total de 25.524. O Brasil tem agora registro de 7.321 óbitos e 107.780 casos de infecção. Ao invés das 7.288 vítimas mortais e 105.222 casos confirmados anteriormente.
Está completa a informação neste Jornal da Tarde. Muito obrigado pela audiência. Nós estaremos amanhã aqui às 13. Boa tarde.